Em primeiro lugar, a agenda da sustentabilidade precisa entrar no debate político programático dos candidatos nos municípios, nos governos de estado e também em nível federal. Por quê? Porque as políticas públicas hoje, elas são, em sua maioria, descentralizadas, os municípios têm um papel fundamental na execução dessas políticas públicas e grande parte delas ainda não são norteadas pela sustentabilidade. Os municípios, hoje, a população brasileira, quase 80%, vive em municípios. Esses municípios, muitos desses municípios têm áreas significativas, muito grandes, e como há um processo de urbanização, as políticas públicas e a gestão pública se concentra na área urbanizada e praticamente abandona a área rural, a área de recursos naturais desses mesmos municípios. E não tem condições, não tem recursos para fazer a fiscalização e o monitoramento dessas áreas. E não tem condições também de gerar políticas de sustentabilidade para essas áreas. Os prefeitos, os poderes públicos, não conseguem ter condições de fazer um planejamento se eles não têm os dados das cidades. E esses dados não existem. Você não tem o censo do IBGE a cada 10 anos, não dá condições para o planejamento das políticas públicas dentro do espaço de uma eleição, por exemplo, em 4 anos. Vou dar alguns exemplos, né? Nós vimos agora, no Rio de Janeiro, o problema das enchentes, da tragédia nos morros cariocas, coisa que já aconteceu aqui em São Paulo também, há 2 meses atrás. Os últimos dados que existiam sobre as moradias em áreas de risco no Rio de Janeiro era do censo de 2000. Então, em primeiro lugar, os municípios precisam ter o seu diagnóstico, os seus dados, os seus indicadores técnicos. Eles precisam ter metas, planejamento para que a sustentabilidade ela seja colocada de uma maneira transversal em vários sentidos, porque quando a gente fala de sustentabilidade, nós estamos falando em energia, em água, em lixo, em mobilidade urbana, trânsito, poluição. Mas para que os municípios brasileiros tenham condições de implementar essas experiências, eles precisam ter, antes de mais nada, um bom diagnóstico. Eles precisam ter dados, indicadores oficiais, e o poder público no Brasil não investe nisso, e muitas vezes não investe porque os indicadores revelam, geralmente, uma qualidade de vida com dados negativos, ou seja, geralmente abaixo da crítica, abaixo da média, em vários municípios que nós acompanhamos esses indicadores. Então, existe um problema político que precisa ser enfrentado, de transparência, e, ao mesmo tempo, esses dados, esses indicadores, ao mesmo tempo que significa transparência para a sociedade, significa instrumentos de planejamento para todos os poderes públicos, seja em nível municipal, estadual ou federal. E, nesse sentido, é que a gente considera fundamental que a sustentabilidade seja apoiada no conhecimento de cada região, de cada município, a relação de cada município com o bioma, com o ecossistema que está à sua volta, como é que ele explora esses recursos naturais, como é que ele fiscaliza a cadeia produtiva. Ou seja, existem diversas iniciativas que já são bem-sucedidas, mas que a gente precisa avançar muito aqui no Brasil para que haja a condição de colocar a sustentabilidade na pauta da gestão urbana. Em primeiro lugar, sistematizar aquilo que já foi feito e que está dando certo. Essas propostas, elas existem, elas estão por aí, elas estão acontecendo em várias cidades do mundo, inclusive no Brasil, e elas precisam ser resgatadas. Nós não precisamos reinventar a roda em todos os sentidos de políticas que levam à sustentabilidade. Então, o que é preciso fazer?
o governo federal, os governos estaduais precisam criar consórcios, comitês de bacias, comitês de biomas, para que haja uma gestão compartilhada entre esses vários municípios que se concentram cada vez mais nas políticas urbanas e esquecem os seus arredores, que têm uma função fundamental para o abastecimento de água, para a sustentabilidade na exploração dos recursos naturais, seja madeira, seja minérios, etc. Ou seja, e muitas vezes esses municípios não têm condições de fazer a gestão desses recursos naturais. Então, tem questões que já estão resolvidas no mundo, que a gente pode trazer para cá, a gente não precisa reinventar a roda, e tem questões que são específicas da realidade brasileira que ainda necessitam ser implementadas para se transformar em políticas públicas concretas. Em segundo lugar, o Brasil tem características próprias e a gente pode partir da própria experiência dessas características brasileiras para fazer com que os municípios cumpram o seu papel em relação à sustentabilidade. Eu vou dar um exemplo. Nós fazemos parte de um programa que se chama Conexões Sustentáveis. Esse programa criou um pacto entre empresas, poderes públicos e sociedade civil para monitorar todo o consumo de carne, soja, madeira que São Paulo realiza e fazer com que toda a cadeia de consumo, toda a cadeia produtiva até chegar no consumo, nos supermercados, nas lojas, nas compras públicas da Prefeitura de São Paulo, passe pelo processo de fiscalização e monitoramento. Isso faz com que o município de São Paulo comece a assumir a sua responsabilidade com a Amazônia brasileira, porque são produtos oriundos da Amazônia. Isso está sendo monitorado, está sendo fiscalizado com ampla participação da sociedade e dos poderes públicos. Então, essa é uma proposta original da sociedade brasileira, mas que apenas São Paulo assinou esse pacto até agora. Nós temos mais 5.600 e tantos municípios que poderiam fazer a mesma coisa.